Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui, eu, Pedro Quintanilha, como host nesse episódio para conversar com um casal incrível, um casal que é especialista em encantamento de clientes. Ju Fracaroli e o Braulio são especialistas nessa área do encantamento de clientes. E eu já quero começar aqui conversando com eles e já fazendo a primeira pergunta já, que é, na visão de vocês, como que funciona a questão do encantamento de clientes, que é essa aí a especialidade de vocês. Vamos lá. Basicamente, encantar um cliente é fazer com que ele se sinta feliz, satisfeito com aquele serviço ou produto que ele adquiriu. Porque o que a gente tem observado muito dentro do mercado digital é que as pessoas elas estão muito mais preocupadas no marketing, na venda, do que na entrega. Então, quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente consegue ter uma empatia por ele e entender o que ele realmente precisa. Um exemplo prático. Se você vende para pessoas mais jovens, por exemplo, de 18 anos, você vai ter uma abordagem completamente diferente de você vender para senhorinhas de 60, 70 anos. São formas de falar diferentes, são formas de escrever diferentes. Até mesmo a forma como você vai fazer um suporte para essas pessoas é diferente. Então, quando você encanta o cliente, basicamente você criar todo um... Como é que é o nome daquilo? Mundo, não é essa palavra que eu estava procurando. Ecossistema. Ecossistema, muito obrigada. Você criar um ecossistema para que ele se sinta bem. Tipo, é aquela sensação, sabe quando você tá na Disney e você fala, meu Deus, eu tô no lugar mais feliz do mundo? É isso, você quer que o cliente se sinta assim, com o seu atendimento, com o cuidado que você dá para ele. Legal, muito bom. E você, Braulio, como que você enxerga esse aspecto? Você que tá bastante do lado da venda, né? Eu sei que você já... Eu recebi aqui as informações dos projetos de vocês, já tocaram mais de 80 projetos, né? Com faturamentos aí na casa dos 150 milhões, mais de 6 mil alunos. Então, assim, de fato vocês se preocupam sim com a entrega, mas também tem um trabalho robusto no que diz respeito a esse movimento de vendas, né? De realizar vendas, né? Como que você enxerga esse balanço, né? Entre o processo da entrega e a venda e o marketing e tudo mais? Qual que é a sua visão? Boa. A Jo, ela traz o lado bonitinho da coisa. E eu trago o lado eficaz, que é o que as pessoas querem escutar. Que é o lado, cara, quando você tem um sucesso do cliente aplicado no seu negócio, o que isso traz para o seu negócio? Dinheiro no bolso. A consequência, que é o dinheiro no bolso. Então, assim, quando você faz um bom trabalho, a gente consegue ter o mesmo cliente comprando mais vezes de você. Você consegue, porque hoje a gente vê que o mercado digital, ou o mercado em si, ele está cada vez mais competitivo. E está mais caro cada vez mais. Então, para você adquirir um novo cliente é muito mais caro. Então, por que você não mantém aquele cliente que já está dentro da sua base? Então, uma vez que você trata ele com carinho, você faz um trabalho muito bem feito com ele, onde ele consegue comprar o seu produto e ter a experiência, uma boa experiência e completar praticamente o seu curso ali e ter a transformação, com certeza ele vai voltar a comprar de você. Então, você vai conseguir vender muito mais para ele e vai aumentar o LTV do seu cliente. Então, assim, a gente olha muito esse outro lado aqui também, que é o da venda. Então, assim, quantas vezes esse cliente está comprando da empresa, quantas vezes esse cliente está voltando para comprar, e se ele for embora, por que ele está indo embora, o que a gente fez de errado para ele poder ir embora. Então, a gente tem toda essa estrutura aqui, não só vender, mas também entender o porquê ele está indo embora. Eu acho que o principal se o cliente está indo embora e se ele reclamar, é um caso muito sério. Então, ele precisa ir sempre ativo ali para ele reclamar cada vez que ele está insatisfeito. E esse é um problema, isso é uma coisa que é engraçada. As pessoas, quando um cliente reclama, elas ficam com raiva. Só que esse cliente que está reclamando é um cliente que gosta de você e ele quer ficar sendo seu cliente, ele quer continuar sendo seu cliente. Porque se ele não quisesse, ele simplesmente iria embora. Ele não falaria nada. Então, aquele cliente que está te dando feedback negativo, que está reclamando, ele está te dizendo, eu quero continuar seu cliente. Talvez você tenha perdido outros clientes pelo mesmo motivo. Vamos mudar isso aí? É basicamente isso. Legal. E quais são os principais problemas que vocês acabam vendo, né? Você me falou que você
fala não só necessariamente para quem vende produtos digitais, né? Então a gente está falando aqui do mercado de cursos online, de um modo geral, que é uma vasta maioria de pessoas, principalmente que escutam o nosso podcast, né? Pessoas que ou estão interessadas em criar seus produtos digitais ou já têm e vendem, mas vocês trabalham também dentro de uma perspectiva até mais abrangente do que isso, né? Primeiro vamos falar disso, né? Quais são os segmentos que podem absorver esses valores e todas essas coisas? Quais são as boas práticas que você enxerga nesses segmentos? E depois a gente vai para problemas. Vamos lá. Basicamente, qualquer pessoa que venda para pessoas deve ter esse cuidado. Porque, assim, não importa o que você venda, não importa o tipo de produto, não importa o público, importa que, assim, são pessoas. Uma coisa que, sempre que eu faço um treinamento de equipe, eu falo assim, finge que você está falando com a sua avó. Que, geralmente, na maioria esmagadora dos casos, é uma pessoa que você ama demais e que você tem o maior cuidado do mundo. Então, imagina que aquela pessoa que te mandou uma mensagem seja a sua avó pedindo ajuda. Não é diferente até a forma como você olha para aquela pessoa? Então, basicamente, qualquer pessoa. Muito legal. Esse negócio de fingir com a avó, aí eu vou até anotar que eu vou falar com a galera do CS aqui, ó. Já peguei a dica aqui, ó. Tá vendo? Se você não tá no podcast ouvindo, você não pegou, já peguei a dica aqui. Já pagou o podcast. Muito bom, cara. Muito bom. Finge que você tá falando com sua avó. Finge. Anota essa aí, cara. Anota aí que eu tô anotando aqui. E, Ju, quais são os problemas que você percebe, principalmente dentro do mercado digital, de um modo geral? Quais são os problemas relacionados a essa questão de atendimento? Coisas que são gritantes, coisas que vocês falam assim, meu Deus, cara, como que a pessoa pode fazer isso? E às vezes são coisas que a gente às vezes acha que está fazendo certo, só que está fazendo errado, né? Problemas, armadilhas, coisas assim que você enxerga. Conta pra gente aí. Tem vários, é um problema, a gente tem tempo para ficar aqui, mas vamos lá. Temos tempo. Ótimo. Bom, primeira coisa que eu vejo que, assim, é gritante. As pessoas, elas não fazem onboarding. O que é onboarding? É você receber o seu aluno para que ele saiba o que esperar, onde ir e o que fazer. Eu gosto de dar o exemplo. Imagina que você está indo, sei lá, para Cancún ficar num resort gigantesco. Aquele que tem 8 piscinas, 19 restaurantes e 1 milhão de coisas para fazer. Você chega no resort, você não passa pela recepção, você tem que achar o seu quarto, sabe-se lá como, e você passou uma semana sem saber todas as piscinas que tem, todos os restaurantes que tem, os horários. E quando você vai embora, você percebe que você aproveitou 10% do resort porque não teve ninguém ali te recepcionando, te dando um mapa do lugar. Então, quando você não faz um onboard com o teu aluno, com o teu cliente, você está fazendo exatamente isso. Você está privando... Como é que eu vou explicar? Ele não vai poder usar tudo que você tem de recurso ali dentro. Eu vejo muitos casos, quando a gente faz muito cliente oculto para os infoprodutores, né? Então, a gente percebe que a gente não sabe da missa metade do que está acontecendo ali dentro. Então, esse é um grande erro, porque às vezes você está entregando uma coisa incrível para o teu aluno, mas ele não sabe. E uma das coisas que a gente tem de lição aqui, que cada consultoria que a gente faz, a gente tem um aprendizado. E a gente vê pessoas que têm uma taxa de reembolso gigantesco, na casa de uns 20% de reembolso, e depois a gente foi olhar a fundo o que era, e simplesmente a grande massa era que eu não conseguia acessar o produto. Então, assim, as pessoas não chegaram a acessar o produto, e aí por não acessar, pediram reembolso, porque achou que era falso, que a pessoa não ia entregar nada. Isso é uma coisa muito, muito grave. Por exemplo, quando você tem aulas ao vivo, você se preocupa se o seu aluno está ali, ou você só manda uma mensagem automática e espera que ele esteja? Porque, por exemplo, a gente tem a formação que a gente forma CS digitais, e aí eu tenho que ser um pouco mais maluca do que o normal, porque afinal de contas eu sou o grande exemplo deles. A gente entra em contato com um aluno perguntando: por que você não esteve na live? Está tudo bem? Posso te ajudar? Por quê? Porque ele tem que entender que ele é uma pessoa e que ele faz diferença, que ele não é só um número para mim. Que eu percebi que ele não estava na live, que eu estou preocupada, que eu quero que ele desempenhe bem. O que a gente observa é que dinheiro é muito legal, todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente também, porque infelizmente boletos não se pagam, né, com amor.
Infelizmente. Então, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer que o dinheiro que a outra pessoa investiu na gente seja uma coisa que ele tenha retorno. Não é só, vou receber aleatoriamente, dane se ele vai fazer ou não. Eu quero que ele conclua. Por quê? Porque se ele concluir, ele vai ter resultado. Então, ele vai falar bem de mim. Ele vai atingir os objetivos dele. Então, ele vai ser grato a mim. A gente tem que entender que é uma via de mão dupla. Se ele chega ao final e ele tem a transformação que ele tanto desejou, ele vai estar feliz e eu também, porque ele vai falar bem de mim. E que a gente vai chegar na questão de indicações. Quando a gente tem indicação, é uma coisa muito poderosa. Muito bom, muito bom. O que mais que vocês veem aí de... Cara, esse lance de não acessar o produto é muito interessante, né? Porque realmente a gente aqui no Mentalidade, a gente faz o onboarding por telefone, né? Então a gente tem ligação diária para cada assinante. Então tem uma pessoa específica do CS que é responsável por esse onboarding, né? E o tanto que a gente recebe de feedback sobre isso, que para nós, assim, pelo fato, né, óbvio, a gente convive junto, né, vocês, sempre a gente tá junto no Mastermind, então a gente tem essa tônica, né, e aprende também bastante com vocês. Então a gente sabe que é uma coisa que é básica, você se importar com a entrada do cara, né, porque a gente dá a maior atenção pro cara na hora da venda. Né? Tipo, no meu caso ainda é maior até do que uma galera que trabalha com lançamentos, né? Porque no meu caso as reuniões de vendas são individuais, então eu faço uma reunião individual para vender o produto pro cara, né? E aí quando ela recebe uma segunda ligação, agora não mais para vender para ela, né? Mas para entregar ou para começar o processo de entrega, que é o onboarding, né? Ela fica impactadíssima, assim, por quê? Porque a maioria que faz, até os caras que fazem o processo de venda individual, de certa forma, na hora que vai entregar o produto é assim, cara, tá aí, se vira aí, né? Se resolva, né? Então isso é, de fato, impactante, né? Tem alguma outra coisa que vocês percebem, assim, em termos de boas práticas, que quem tá vendo a gente pode implementar, assim, cara, se ele aplicar isso hoje... ele começa já a ter feedbacks diferentes, ele começa a ter coisas diferentes. O que vocês veem, assim, das coisas que vocês fazem que geram esse impacto imediato, assim? Uma das coisas que acontece muito, que poucas pessoas dão valor, mas que o resultado a longo prazo é gigantesco, por exemplo, você vende uma mentoria, ela custa R$20 mil, e aí a pessoa fechou o primeiro ciclo. Depois, o que as pessoas costumam fazer? Só ir falar com esse cliente novamente no final do fechamento do ciclo. Não pergunta se está bem, não pergunta como estão as coisas. Então, por exemplo, você vai lá e tem um acompanhamento. Por isso que a gente costuma pedir para toda a equipe de CS anotar as informações dos clientes. Por quê? Isso você utiliza a longo prazo. Por exemplo, você vai lá marcar uma reunião com um cliente, com um aluno, aí ele vai assim, cara, eu não posso nessa data, por quê? Porque eu vou casar. Cara, o cara vai casar, o cara te pagou R$20 mil. Por que você não pede mais informação? E aí você fala assim, pô, sério? Pô, quando você vai casar? Ah, vou casar dia X, daqui a um mês. Cara, vai lá e manda um cartão pro cara, manda um presente pro cara que você vai gastar, sei lá, R$100, R$200, e isso vai fazer uma transformação na vida do cara, o cara vai falar assim, caraca, eu entrei pra aprender e o cara tá me trazendo um presente no casamento, ou nasceu um filho, você manda um presente, uma flor, qualquer coisa. Mas, primeiro, também saiba o que a pessoa gosta, né? Não vai mandar um presente errado. E outra, que assim, a partir da hora que você mandar um cartão postal pra pessoa só pelo fato de você lembrar daquele momento especial para ela, legal, ela já vai te olhar com outros olhos. E isso, no longo prazo, acaba tipo, gerando mais conexão com aquela pessoa e te garanto que ela vai fechar mais negócio com você. Deixa eu dar um exemplo desse que eu lembrei. E é um exemplo muito bom. De questão de realmente conhecer o seu cliente, principalmente se ele está te pagando um valor mais alto. Eu fui chamada para palestrar faz alguns anos e a pessoa que me chamou, ela super me prestigiou. Eram, acho que, em torno de 100 palestrantes. E quem me chamou, eu vou chamar de João. O João me colocou no melhor hotel da cidade. No hotel mais caro que tinha na cidade. Só que esse hotel era no meio do mato. E o Pedro vai saber o que significa pra mim estar no meio do mato. Entendeu? Era tipo assim, basicamente tinha árvores dentro do seu apartamento, do seu bangalô. Era maravilhoso o hotel. Era maravilhoso o hotel. Só que assim, pro Braulio, pra mim,
Era um filme de terror. Eu tava em pânico. Eu não conseguia dormir. A recepcionista do hotel... Você não tá entendendo? A recepcionista do hotel, ela trocou a gente de quarto para um quarto menos chique, que era dentro de um apartamento que não tinha árvores dentro, porque ela ficou com pena de mim. Ela tava quase pedindo pra recepcionista: eu posso dormir na sua casa e fica na minha estadia no hotel? Esse era o nível. E assim... É óbvio que eu não falei nada, porque a pessoa ela fez com o maior amor do mundo. Só que isso não é uma falha muito grave. Porque ele não estava conhecendo o cliente dele. Se ele me conhecesse minimamente, ele me colocava sendo um Ibis da vida e eu ia estar felizona na poluição do concreto que tem. E aí, parênteses só, que a questão é, às vezes o dono da empresa, ele sabe muito bem, porém quem faz as coisas não conhece a fundo. E a gente, como dono da empresa, às vezes não passa a informação necessária para os nossos colaboradores. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu, Braulio, tenho uma agência. Eu chego lá pro meu colaborador e falo assim: cara, fecha um hotel pra Ju, assim, assado, e fecha o melhor hotel. Eu quero o melhor hotel, mais caro, mais renomado da cidade. Então, só que assim, eu sei que a Ju não gosta de bicho. E eu falo pra ela fechar o melhor hotel. Cara, a pessoa fala assim: cara, qual que é o melhor hotel mais caro? É isso que eu vou mais fechar. longe do zoológico, mais longe da floresta possível. E aí, passeio no zoológico é tipo filme de terror pra Ju, né? Mas é isso que eu quero dizer, tipo assim, pra pessoa que me chamou, aquilo foi maravilhoso. E poderia ter sido uma época muito incrível que a gente aproveitou, a gente não aproveitou. Eu travei, eu não conseguia, é sério, eu dormia coberta, era um pânico, era desesperador. Então, quando você conhece o teu cliente, às vezes você não só gera uma sensação melhor para ele, como você economiza também. Então essa é uma questão que é legal a gente sempre ter em mente. E como que você faz para poder ter essas informações? Qual que é o melhor meio de você conseguir identificar as expectativas, identificar esses pontos? Como que você faz isso de forma prática? Perguntando. Você pergunta. Por exemplo, eu falo pro Braulio: amor, o que você quer comer hoje? Se ele falar tanto faz, que é o que ele faz, eu vou entender que tanto faz. Agora, se ele me disser assim: putz, eu queria comer uma carne, eu não vou pedir uma salada. Então, basicamente, é você perguntar. Perguntar como? Não sei, você pode mandar um formulário, você pode fazer uma reunião rapidinha de 15 minutos. Por exemplo, uma pré-venda, né? Você faz igual você, Pedro, faz, né? Faz um call de venda e aí já coloca algumas perguntas básicas ali no meio. Por exemplo, qual a sua cor preferida? Ah, ninguém imagina qual. E ninguém imagina qual seria a minha cor preferida. Não mexe no cenário. Desculpa, não posso mexer no cenário, porque o cenário não é meu, tá, gente? Porque esse meu é uma rosa, entendeu? Tudo que é meu tá aqui e aqui. É isso. Mas, então, de repente, coloca nas perguntas e observa. Por exemplo, uma coisa que eu fazia na minha mentoria, eu tinha pessoas da minha equipe, uma pessoa da minha equipe responsável por alguns mentorados. O que significa isso? Eles iam no perfil diariamente do mentorado. Então, eles acompanhavam os stories, eles acompanhavam tudo que estava acontecendo dentro da vida do mentorado. Não só para que ele se desempenhasse melhor, então a gente sabia, ele não está produzindo conteúdo direito e tal, mas saber da vida dele também. Sim. Saber o que está acontecendo. Por quê? Porque assim a gente tem mais armas para a gente conversar com os nossos clientes. Ó, vou te perguntar uma coisa, se você lembra. Você lembra do batom do Mastermind? Sim. No Mentalidade Master, a gente deu de presente para as mulheres, né? Tanto para as mulheres que eram membros do grupo, quanto para as esposas dos membros, homens. A gente deu um batom e Flávia e o pessoal do time dela, né? Flávia é minha esposa, né? A galera já deve saber, o último podcast foi com ela. Por isso que eu falei que o host muda, né? E aí, ela tá fazendo podcast também, direto, sem mim agora, tá vendo? O negócio tá, meu irmão, acelerando aí, ó, tá dominando tudo. Já chamam ela da CEO do CEO, não sei porquê, né? Mas, enfim, isso aí é outra conversa. Mas ela foi no perfil, exatamente isso que você falou, Ju. Foi no perfil de cada um dos membros, né? Olhou e aí falou, cara, olha, o batom da cor tal, e ela foi fazendo as associações das cores, que ela conhece, né? E aí a gente deu lá o batom da MAC e tal, que era uma marca de batom, eu imagino que seja
ok, razoável, boa, né? Enfim, né? Uma marca legal, assim, aparentemente, né? Então, a gente foi e presenteou os membros, né? As esposas e os membros e as membros mulheres do grupo. E no caso, naquela época, só eu, só pra deixar claro. Oi? Que na época era só você? Não, tinha a Raquel também, não? Já? Não? Ah, então naquela época era só a Ju. Olha só, tá vendo? E aí, agora tem mais um monte de mulher lá. Mas enfim. E aí, cara, o que acontece, né? Esse nível de cuidado, né? Ele acaba sendo um diferencial. Vocês concordam, né? Só que quando a gente vai para uma coisa mais escalável, né? Pô, a gente tá falando de um grupo de 30 pessoas, então você tem essa coisa. Você começa a falar de 1.000 pessoas, de 10.000 pessoas, de muitos assinantes, né? Como que a gente consegue manter, não digo nem manter, mas ter esse cuidado, esse nível de carinho, esse nível de encantamento, até mesmo quando o produto às vezes nem cabe, porque, por exemplo, às vezes, sei lá, um batom desse, eu não sei lá quanto custa, mas, sei lá, custa às vezes a mensalidade do cara que tem lá a recorrência dele, ele não vai conseguir, não vai caber, essa conta não vai fechar nesse aspecto no primeiro momento. Óbvio, se ele estiver pensando no longo prazo, tarará, sempre vai ter justificativas para tal, mas olhando para essa perspectiva escalável e encantamento. Então a minha pergunta objetiva é, o encantamento pode ser escalado? E se sim, como? Uma das formas é automação. Você pode criar uma automação, né, um caminho, como chama isso? Um funil? Sei lá. Você pode criar uma automação personalizada para aquilo que você quer que seja feito. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer, tá? Uma das coisas que eu faço no cliente oculto, eu tenho sempre 2 acessos, tá? Um acesso eu testo estratégias de CS e o outro eu assisto, de fato, eu acompanho o produto para ver se tá bom. Tá. Nesse aqui, às vezes eu passo 7 dias sem acessar, 8, 9, 10. Eu quero ver se alguém entra em contato comigo para saber por que eu não acessei, se eu tô com alguma dificuldade. Porque, afinal de contas, se eu não acesso o produto por 7 dias pensando que é uma recorrência, eu tô a quase 33% do meu plano que eu não tô acessando, né? Sim. Cria um e-mail automático, um WhatsApp automático. A pessoa não precisa nem saber. Fala assim, oi, tudo bom? Oi, Pedro, tudo bem? Quem tá falando é a Ju. Eu percebi que você não acessou o seu sistema na última semana. Queria saber se tá tudo bem contigo, se eu posso te ajudar de alguma forma. Se você tá com alguma dúvida, se você tiver, me responde, por favor. Um beijo. Tá. É simples. Esse tipo de coisa que a gente pode fazer que faz diferença, porque o aluno, claro, se ele trabalha no digital, provavelmente ele vai saber que aquilo é automático. Mas se você faz um negócio direitinho, que chama a pessoa pelo nome, isso é uma coisa importante, chama a pessoa pelo nome. Você pode ter 500.000 alunos, você consegue colocar ali uma tag colocando o primeiro nome da pessoa. E aí você consegue fazer uma coisa que ela se sinta bem. Eu, por exemplo, eu sei que isso existe, mas se eu recebo um e-mail desse, eu falo, pô, a pessoa teve o trabalho de pensar nisso. Teve o carinho, né? Ele cuidou, né? Teve esse cuidado, né? Eu acho que esse ponto, né, do se sentir cuidado é uma questão, né? Exatamente. E eu acho que um grande diferencial também é a questão do cuidado. Às vezes não é nem ter um específico para aquela pessoa, mas só o fato da pessoa observar que você teve um certo cuidado ao criar alguma coisa ali, já é um diferencial. Que nem na formação CS, a Ju, a gente tem um sisteminha onde a Ju criou vários videozinhos. Então, no onboard da pessoa, é como se a Ju estivesse falando com ela pelo celular. Então, a pessoa entra lá, oi, seja bem-vindo, tudo bem? Você já conseguiu acessar seu curso? Aí a pessoa tem a opção sim ou não. Aí a pessoa sim. Aí fala assim, você conseguiu acessar o curso? Beleza. Cara, você tem alguma dúvida? Quer falar com o suporte ou você quer continuar aqui comigo? Aí a pessoa tem a opção de ir para o suporte físico, com a pessoa ali física, ou continuar no sistema de automação. Basicamente, eu criei 1 milhão de vídeos. Então, se a pessoa responde sim, eu tenho uma resposta. Se ela responde não, eu tenho outra resposta. Tipo, são mais de 100 vídeos que eu gravei. A pessoa se... Caraca, que irado, Ju. Então, um exemplo tosco, tá? Pedro, onde mora? Eu moro em São Paulo. Pô, Terra da Garoa. Tipo, eu só vou falar Terra da Garoa pra quem responder São Paulo. Caraca, animal, hein? Então, esse tipo de coisa.
Dá trabalho? Dá muito trabalho fazer. Sim, E sim. é que assim, montar depois, eu e minha equipe, a gente assistiu 300 vezes pra ver se não tinha erro. Aham, fazendo fluxo, né? Tipo, cara, tem que testar o fluxo todo, né? Porque é uma emaranhada de coisas. Dá muito trabalho, mas é uma vez só, e assim, todos os alunos passaram pela formação. Imagino. Cara, esse onboarding é fenomenal. E é uma coisa simples. É uma coisa que dá um trabalho, mas é simples. Geralmente as pessoas elas têm essa questão, encantar o cliente é caro. Não precisa ser um batom da MAC. É legal, é muito legal, é incrível. Mas não precisa ser. Às vezes é um pequeno cuidado, como por exemplo, fazer um onboarding você. Eu não posso fazer um onboarding com 500 mil pessoas. Tá, mas se você gravar um vídeo e personalizar este vídeo, você consegue. Uhum. Então, esse tipo de coisa que é um cuidado que faz diferença. E hoje a gente tem várias ferramentas de inteligência, né? Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, tem várias ferramentas que dá para ser utilizado. Mas, trazendo para o lado mais simples, não tenho nada. Hoje a gente tem uma recorrência, inclusive tem mais de 3 mil alunos. Uhum. O que a gente fez? Logo de cara, a gente preparou um onboard e logo de cara a pessoa tem um formulário. Parece o censo. A gente pergunta tudo ali para a pessoa. Mas o quê? A gente utiliza isso. Parece um censo, é muito bom. A gente utiliza isso ao nosso favor. Por quê? Porque uma ação, a gente já tem a informação. Onde a pessoa mora, o que ela gosta, se ela gosta de bebida alcoólica, se ela não gosta, o que ela gosta. Por ela quê? gosta de floresta, se ela não gosta. E aí a gente usa isso em ações de marketing que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma ação somente para quem consome vinho. E aí a gente vai lá e solta alguma informação sobre quem consome vinho. Ou fazer uma promoção. Gente, fechei com um parceiro aqui de vinho. E eu sei que você gosta de consumir vinho. Então você ganhou 50% que eu tô bancando. Pronto. Legal. Entendeu? Muito bom, muito bom. O que vocês estão vendo de tendência e de inovação assim nesse mercado do encantamento de clientes? O que vocês enxergam assim de... O que vocês estão estudando? O que vocês estão atentos assim, né? A gente está vendo muita coisa de inteligência artificial nesse tempo, né? O que vocês estão enxergando assim desses pontos? Eu tenho visto duas coisas, assim, não que eu tenho visto, mas as pessoas elas têm focado muito e eu acho extremamente inteligente. Uhum. A personalização e a exclusividade. Então, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial, só que tem algumas coisas que ainda não é possível fazer e eu não duvido que seja possível, tá? Eu não duvido que seja possível muito em breve. Se já for, você me corrige, tá? Pelo amor de Deus, muito obrigada. Mas eu pode ser que nesse momento pode ser que nesse momento esteja sendo, mas por exemplo... Tem um chinês fazendo isso agora. Tipo, é isso, tá ligado? A ideia que você teve, tem um chinês que já fez, inclusive, que já tá milionário com esse negócio. Tem, isso já existe. Uma ferramenta que, por exemplo, se eu tô olhando pro Pedro, a ferramenta automaticamente puxa o meu olho pra câmera. É surreal. Sim. E eu não duvido que em breve tem um sistema que eu falo oi, e a pessoa já puxa o nome da pessoa sem eu precisar falar. Entende? Mas hoje, até onde eu sei, isso é impossível. Então isso eu não consigo tornar isso personalizável. Mas eu consigo personalizar de outras formas. Sim. Como, por exemplo, escrevendo um e-mail. Quando eu mando algum presente, na verdade, para a primeira turma... Eu recebi, sabia, Ju? Eu recebi um vídeo, desculpa te cortar. Imagina. Você vai falar do presente aí, né? Segura o presente aí. Mas eu recebi um vídeo num programa online que eu me cadastrei. Comprei um programa de uma comunidade online, né? E eu recebi do Expert um vídeo. Hi, Pedro! E aí, depois ele cortava e fazia, assim, ó, não era inteligência artificial, né? Mas era o cara lá se preocupando com isso de falar o meu nome no vídeo, aí tinha o corte, aí você dava pra ver, né, que era o corte seco, né? Você consegue perceber, né? Porque, enfim, o cara, sei lá, tipo, a tia lá, a avó, a nossa avó não vai perceber, tá? Mas a gente percebe, entendeu? Mas, cara, mesmo assim, o cara se deu o trabalho de gravar, sei lá, eram quantos assinantes que ele tinha na plataforma? Já tem uns 2.000 na época na plataforma, sabe?
Tipo assim, cara, o cara gravou 2.000 vídeos, ou sei lá, talvez ele tenha gravado pros X primeiros, né? O fato é que chegou pra mim. Cara, foi muito impactante aquilo ali. Eu falei, cara, olha isso, olha esse nível de preocupação. O cara gravou um início ali do vídeo, né? E depois ele segue, né? Seja bem-vindo e tal, aí festa, aí estoura o negócio e tal, sabe? Tipo, é toda uma coisa de parabenizando a entrada na comunidade, né? Aquilo ali me marcou, né? Então, esse é um ponto que tem isso, né? Não tem a inovação da inteligência artificial, mas tem esse aspecto da preocupação. Mas volta lá no presente. Agora, só fazer uma adenda, é como você comprar um livro físico e receber ele autografado. Tipo, às vezes não é bem o autor que autografou, tá? Uhum. Mas existe esse cuidado de você receber com a letra humana. E é isso que eu ia falar do presente. Legal. Para alguns alunos que eu faço, a gente faz algumas gincanas, porque isso é uma das coisas que a gente entendeu que é muito importante. A gente incentivar o nosso aluno a concluir aquilo que ele começou, porque a gente tem a tendência de humanos, nós humanos temos essa tendência. E sempre que eu mando, eu escrevi à mão. Nas minhas palestras, as primeiras palestras que eu fiz, eu escrevi o nome de cada pessoa que estava assistindo a palestra no envelope à mão. Uau. Eu escrevi. Até que eu fui palestrar para 5.000 pessoas. Aí o Braulio falou assim, meu amor. Eu falei assim, num momento, essa escala vai ser não vai estar dando. Aí, mas, o que a gente fez? A gente comprou uma impressora que imprimia no envelope e imprimimos até com uma fonte que parecia uma fonte cursiva. Uhum. Exato. O nome da pessoa. Uhum. E assim, pra mim não era a mesma coisa, mas é melhor do que nada. Do que uma tendinite, né? Uma tendinite. É melhor que uma tendinite, isso aí. Valeu mais, né? Mas esse é o cuidado, entende? Por exemplo, eu escrevi, e eu escrevi só o nome dos meus alunos, eu escrevi uma carta pra eles, à mão. E assim, poderia nem ter sido eu, eles não iam saber, porque hoje a gente nem conhece a letra um do outro, né? Aham. Mas assim, é uma demonstração de carinho e de cuidado. É uma coisa que a pessoa fala, cara, quem tem uma carta escrita à mão pela Ju, por exemplo? Muito pouca pessoa. Então isso torna exclusivo e não custa nada. Me custa o meu tempo, mas assim, não me custa dinheiro. Então, às vezes, é uma coisa simples que você faz que faz muita diferença. Eu acho que essa questão da simplicidade, tá? A gente meio que perdeu um pouco esse contato humano ao longo do tempo pelo digital, tecnologia, e isso é normal. Uhum. E quando você faz algumas coisas que volta do passado, as pessoas encaram como uau, olha o que essa pessoa fez, que nem também nessa comunidade, o que a gente faz para as pessoas, algumas pessoas ali, tem um sorteio, tem um prêmio, e o que a gente faz? A gente manda uma carta simples, com selo. E aí a gente manda pelo correio. Tipo assim, um custo de R$2 por carta. Não é um custo alto para o tanto que ela tá dando. E aí a hora que a pessoa vê a carta ali, e não é feito à mão também, é digitalizado, para ser um processo mais rápido. Uhum. Mas só o fato de receber na casa dela uma correspondência do expert, a hora que ele abre, tem uma carta falando com a data, e aí eu olho e falo assim, uau, caraca, mano, o cara me mandou uma carta. A gente já mandou telegrama. Então são coisas assim que a pessoa não tá esperando. Daqui a pouco vai chegar, como é que é o nome daquilo? Carro do som? Telemensagem. Não sei quem está falando, que você é muito importante. Bota aí a trilha sonora. Muito bom. Então, são coisas que hoje a gente perdeu, mas que quem recebe, caramba, que coisa diferente. É isso. São coisas simples. Muito legal, muito legal. Quais conselhos vocês dariam para alguém que está querendo melhorar essa parte do atendimento deles, a parte do sucesso do cliente? O que vocês poderiam dar de conselhos assim, cara? Isso aqui são pontos, são princípios que regem aquilo que a gente faz e que você poderia se atentar para aplicar. A primeira coisa não é nenhum princípio, é uma coisa que a pessoa precisa ter em mente. Uhum. Nunca o seu atendimento vai estar bom. Ele sempre vai precisar melhorar. E você não vai conseguir colocar em prática tudo o que você precisa no primeiro momento. Uhum. Então, vai devagar. Às vezes as pessoas elas querem fazer, e isso não serve só para o sucesso do cliente, serve para muitas coisas, né? Sim. Às vezes as pessoas querem ganhar 1 milhão em um dia, e elas não vão conseguir. Elas querem emagrecer 30 quilos em um mês, elas também não vão conseguir. Não sei se alguém já conseguiu isso, mas enfim.
Por que você não faz? Porque quebra em pequenas metas. Então, por exemplo, nesse mês, eu vou me preocupar em treinar a minha equipe para que elas atendam os meus clientes da melhor forma possível. Por exemplo, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que eles saibam como atender o seu cliente e eles saibam qual atitude tomar com cada problema que surja. Só que eu tenho 10 anos de mercado e eu até hoje vivo situações que eu nunca vivi antes, porque somos pessoas. Então, quem dirá uma pessoa que você contratou saber isso? O importante é que ela saiba o caminho que ela deve tomar. Então, são várias etapas desse processo. Então, essa é a primeira coisa que é muito importante. Você não vai estar 100% nunca. Então, vai devagar. Faça pequenas etapas. Primeiro, faça com que eles acham que estão atendendo a avó. Já vai fazer muita diferença. Eu, às vezes, e tem pessoas, tá? Só vamos abrir parênteses aqui, anota aí, Pedro. Não é todo mundo que ama a avó, o que eu acho meio absurdo. Então, o que você faz? Você tipo assim, aquela véia, né, cara? Tipo aquela véia chata. Aí o cara fica grosseiro com o cliente, né? O cara acha a avó vacilão. Finge que é um cliente oculto. Isso é uma coisa que eu fazia no começo e eu já tinha essa mentalidade quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu fazia o suporte. Sempre que eu tratava alguém, eu pensava, será que essa pessoa foi enviada pelo meu chefe para me testar? Eu sempre pensava isso. Talvez tem algumas que você acha que ela foi enviada pelo demônio, né? Fui enviado do Satanás aqui pra tentar a minha vida, né, cara? Eu tô da minha equipe, a gente testa os limites do suporte. A gente testa os limites do suporte. O que o cara do CS, ele nunca deve fazer? Tem alguns nuncas aí? Vocês têm algum nunca? Cara, isso nunca, cara. Tipo, nunca, cara. Tipo, tem alguma coisa assim que é inadmissível? Tem, e assim, isso é inadmissível, mas a gente tem que entender que a culpa não é da pessoa que tá ali. Claro, às vezes até é, mas no geral não é. Por exemplo, eu contratei uma pessoa para fazer o suporte e eu não dei todas as informações para ela, ou eu não treinei adequadamente. Aí chega uma pessoa e faz uma pergunta, ela não sabe o que responder, ela não quer dizer que ela não sabe, e ela inventa uma resposta. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Às vezes eu tô lá e pergunto assim, eu vou ter acesso a um iPhone de graça no final dessa mentoria? Claro! Porque eu não sei. Então, uma coisa é nunca responder o que você não sabe. Isso é uma coisa que a gente vê por aí, que não, suporte bom é suporte rápido, suporte bom é aquele que sabe tudo. Não. Eu prefiro que o meu suporte ele responda, fala assim, oi Pedro, tudo bem? Recebi sua mensagem, olha só, eu vou verificar e eu te retorno. E ela pode demorar 10, 15, 20 minutos, 1 hora para ter a resposta, mas ela tem a resposta correta. E aí são parênteses. Eu não tô dizendo que é pra ignorar a mensagem. O Pedro mandou, eu respondo. Eu vejo, eu mostro pra ele que eu li e que eu estou cuidando daquilo. Mas eu não preciso ter a resposta na ponta da língua. Pior que um suporte que demora é o que não responde. É o que não responde. Tem alguns que são assim, eles são suportes invisíveis. É um fantasma, um suporte fantasma. Exato, eles não existem. Mas eu já vi muitos casos de você fazer uma pergunta que a pessoa não tem. É assim... Pessoas que são fãs de Friends, venham comigo. A Phoebe está vendendo toners. Aí ela tá com o manual dela. Aí o cara fala, eu quero me matar. Aí ela começa a procurar a resposta pra eu quero me matar. Só que não tem, obviamente. E ela fala, então, é porque você tá com falta de toners? É isso. Então, assim, às vezes a pessoa não tem aquilo no script dela. Então, o que ela faz? Ela fala, olha, eu não tenho essa informação agora, mas eu vou atrás. E um ponto importante, dá um retorno. Quando a gente fala com e-commerces, principalmente, que vendem produtos físicos, que a gente tem essa questão do atraso, da não entrega no prazo, eu falo, cara, você fala para o cliente, eu vou verificar. Dá um retorno para ele, mesmo que você não tenha um retorno. Por exemplo, no dia seguinte, fala assim, oi Pedro, tudo bem? Olha só, eu sei que você não recebeu o seu pedido, eu ainda estou olhando, não recebi um retorno, mas eu não esqueci de você. Isso faz uma diferença tão grande, porque isso mostra para o cliente que você sabe que ele está com um problema,
e que você está cuidando, não simplesmente que você passou por um outro setor e você esqueceu. Não, eu tô cuidando disso. Eu que não tive um retorno, mas eu não esqueci de você. Isso faz muita diferença. Legal. Eu acho que um dos grandes pontos aí também, para quem tá fazendo atendimento, é entender que, cara, somos seres humanos. A pessoa do outro lado, pode ser que o dia dela não esteja bom, a vida dela não esteja boa, ela está passando por vários problemas, e aí você tem que ainda lidar com o suporte porque atrasou, você não consegue acessar, enfim. Então, provavelmente ela vai chegar mais ríspida. E, cara, e a culpa não é sua, e a culpa às vezes nem é dela também. Só que é o momento dela. Então a gente tem que entender e ter empatia pela pessoa do outro lado. Porque provavelmente ela vai chegar xingando, falando um monte, mas saber lidar com a situação, sabe? Isso é uma coisa que eles fazem na Disney e eu acho genial. Na Disney, quando os membros do elenco, eles chamam assim, todos os colaboradores, eles estão nos bastidores, eles vão pro parque, por exemplo, eles falam, estou indo pro palco. Por quê? Porque lá eles representam um papel. Tanto que todos eles são registrados como atores. Então, por exemplo, eu não sou a Juliana que vende pipoca na Disney, não. Eu sou uma pipoqueira. Então, quando eu estou trabalhando ali, eu não tenho problemas, eu não tenho filhos, talvez eu não tenha batido meu carro, talvez eu não tenha tido problemas no meu casamento. Eu só estou vendendo pipoca. Então eu não trago todo aquele peso, meu dia tá ruim, eu vou descontar nos clientes. Não, por quê? Porque a pipoqueira, ela não tem problemas. Mas é difícil fazer. Tá, pensa que você é um ator da Globo. Você tá na novela das 9. Você acha mesmo que, por exemplo, um ator, vamos supor que ele esteja tendo um problema num relacionamento muito sério. E ele vai casar na novela. Ele vai chorar no casamento dele? Eu terminei meu casamento. Não, ele vai estar feliz. Então, quando você está trabalhando, você está num palco representando a empresa para a qual você trabalha. Então, essa é uma questão muito importante. Você não levar os seus problemas pessoais para o seu trabalho. Eu acho que se você tem um time ali com mais pessoas, se você é sozinho no suporte, ok. Mas se você tem outras pessoas que também fazem suporte, eu acho que se é um dia que você não tá bem, eu acho que... Ou se algum cliente está muito estressado, cara, pede pro seu amigo falar com essa pessoa. Porque sempre tem alguém ali que tá um pouco mais tranquilão. Você fala assim, cara, você pode continuar esse atendimento? O Braulio é o Buda da empresa. Então já sabe que se alguém passar pro Braulio é porque o negócio tá pegando, né? Se você for passado pro Braulio é porque você é chato. As pessoas que estão falando, cara, falei com o Braulio esses dias. Muito bom, muito bom. Cara, e esse negócio do cliente tem sempre razão, como é que vocês tratam isso? Tem mesmo? Não. Fala sobre isso. Vamos conversar sobre isso. É uma questão que é assim. A gente tem que, como eu te falei, se colocar no lugar do outro. Então a gente tem que entender que o cliente, ele não tem razão, mas ele tem os motivos, as motivações dele. Por exemplo, vamos supor que eu comprei um microfone, porque o meu microfone quebrou e eu vou gravar um podcast com o Pedro amanhã. E eu comprei o microfone porque a entrega era ainda hoje. Quando eu não recebo e eu ligo lá, irada porque eu não recebi, a pessoa fala assim, então, mas teve greve dos caminhoneiros, tudo parou. Tipo assim, como é que ela não entende isso? Eu entendo. Mas eu comprei o microfone para fazer o podcast, entendeu? E a pessoa fala, Dani, isso é só um podcast. Tá, mas pra mim não é. Então, a gente tem que entender o lado da pessoa e tentar se colocar no lugar da pessoa. Existem pessoas muito sem noção? Existem. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, lá no fundo, ela acha que ela tem razão. E é isso que a gente tem que coisar. Sabe quando a gente tá com os nossos pais, a gente mora com os nossos pais e eles falam uma coisa muito absurda e a gente fala, tá bom, e a gente fica pensando, mano, isso não faz nenhum sentido? É isso. Finge que você mora com seus pais e eles estão falando a coisa mais absurda do mundo, mas você mora com eles. Eles te sustentam, então você tem que falar, tá bom. É a mesma coisa. É o cliente que sustenta uma empresa. Às vezes ele não tem razão. Como você pode agir da melhor forma possível para que ele se sinta acolhido. E isso é uma coisa que a gente faz bastante nas nossas consultorias, que é a gente gerencia crises, obviamente, mas a gente evita que a crise aconteça. A gente estuda tudo que já aconteceu e a gente cria planos de ação para que a crise não aconteça. Quando a crise não acontece, o cliente não perde a razão. Então isso que é importante, as pessoas elas menosprezam muito essa questão do cuidado com o cliente, mas o cuidado com o cliente ele tem a ver com muitas coisas, com faturamento,
mas também com a boa impressão, qual é o nome disso? Como é que é Bob de boa impressão? Reputação. A reputação que a empresa tem. Porque quando você evita o problema, e eu não estou dizendo que evitar o problema é, por exemplo, o microfone não chegou. Ele não vai chegar se está tendo greve dos caminhoneiros. Mas como eu lido com isso para que o meu cliente não me ligue irado porque ele não recebeu? Eu acho que reputação leva a questão do... Não é uma empresa que a reputação não vai ser feita através do... O cliente reclamou, devolve o dinheiro, faz tudo pelo cliente, tá? A reputação também, porque senão daqui a pouco as pessoas começam a olhar a sua empresa como cara, se não chegar vai lá e pede dinheiro, sempre pede dinheiro que eles devolvem. É a bagunça. Virou a bagunça. Então cuidado com a reputação, que assim, cara, você tem que fazer a forma correta. Se você está agindo da forma correta, cara, independente se o cliente está errado ou não, ou ele está certo ou não, cara, você tem que agir da forma correta. Eu acho que não ficar abrindo a mão para todos os clientes, senão daqui a pouco vira bagunça. É você saber, isso é uma coisa que é importante, que os colaboradores eles precisam saber até onde eles podem ir no sentido que eles têm de flexibilidade. E eu vou dar um exemplo. Tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez não, porque você pode ser muito jovem, mas você já teve um problema que você tinha anuidade no cartão de crédito e você falou, vou ligar lá, fingir que eu vou cancelar, e eles pegam e não cobram pelo ano a anuidade. Que coisa feia! Você liga lá na central e aí a pessoa, você vai lá cancelar. Por quê? Porque eu não quero pagar a anuidade. Se eu isentar você permanece. Permaneço. Obviamente a pessoa... O que é isso? Essa é a flexibilidade que o atendente daquela companhia de cartão de crédito tem. Todos eles sabem que se ligarem para eles e disserem que eles querem cancelar porque estão pagando anuidade, eles vão lá e te isentam de anuidade. Essa é a flexibilidade que o atendente tem. Ele já tem essa liberdade, ele pode fazer isso. Eu não precisaria ameaçar dizendo que eu vou cancelar. Eu poderia ligar e falar, você pode tirar, por favor, a minha anuidade? Ele já tem essa flexibilidade. Então, o que você está permitindo que a tua equipe faça? Por exemplo, vamos falar de reembolso? Eu tenho 7 dias de garantia. Tá, a pessoa ligou no 8º, 8 horas da manhã, falando assim, cara, eu perdi o prazo e tal. Como que a sua equipe lida? Ela tem essa flexibilidade? Falando, cara, é o dia seguinte, velho. A pessoa não quer o meu produto. Eu vou enfiar água abaixo o produto nela? Ou mais, né? Ela teve um problema de saúde e tá lá no 10º dia, 11º dia. Ela saiu ontem do hospital. Fala, caralho, vou ter cancelado, tive um problema de saúde e não consegui. E aí você vai falar assim, não, vai ficar com o produto, você comprou, dane-se. Então, esse tipo de coisa que é importante que você tenha. Isso que constrói a tua reputação, tipo, você aumentar o seu atendimento. E como que vocês lidam com ameaça de cliente? Já receberam isso? Cliente que ameaça, eu não sei o que, eu vou botar na justiça, não sei o que lá, eu vou pôr reclame aqui, e lá. E como é que é a ameaça? Como que vocês tratam isso e indicam para os seus clientes tratar a ameaça de cliente? A primeira coisa é você ter a certeza de que você está fazendo as coisas corretas. É aquela história, se você não tem, você não deve, você não tem que temer. Então, se a pessoa ameaçar te colocar no reclame aqui, você tá certo no que você tá fazendo? Estou. Você consegue provar? Então, é sempre uma questão do que você tá fazendo antes. Quais são os processos que te levaram até aquilo? Você tem tudo comprovado, tudo detalhado? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer falar dos outros? Eu vejo muito com critério assim, o cliente chega, vou te processar tudo. Acho que vale a pena você trazer para dentro de casa e falar, gente, tá acontecendo esse problema. O cara falou que vai processar, porém... E assim, você que trabalha, já chega para o seu superior com todas as informações. Não só com o problema, mas com a solução também. Então fala assim, esse cliente está reclamando que ele queria o dinheiro de volta, só que ele já comprou faz 6 meses e ele quer o dinheiro dele de volta. Então já até acabou a mentoria e ele quer o dinheiro dele. Aí já traz todo ali, só que ele comprou, ele acessou tal dia, ele já tem aqui o print da plataforma, tem o print que ele participou das lives, aí isso. Já falei com ele há uns 2 meses atrás, ele estava trabalhando, estava utilizando, e aí ele quer o dinheiro de volta. Então assim, ele está ameaçando, o que a gente vai fazer? Então assim, tem a prova já de tudo. Mas olha como é importante, isso também tem a ver com treinamento, porque vamos lá, essa pessoa que ligou ameaçando processar, ela não vai acordar um dia irritada ameaçando processar. Ela vai ligar um dia falando assim, eu queria meu dinheiro de volta, não dá. Mas é um absurdo, mas infelizmente não dá, beleza. Segunda vez que ela ligou, eu já liguei uma vez, eu tô ligando pela segunda vez dizendo que eu quero meu dinheiro de volta. Quem que está atendendo essa pessoa tem que começar a se ligar.
Ele me disse que é a segunda vez que ele está ligando, ele estava exaltado. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no sistema, dizendo, olha, vamos levantar uma bandeira para ele, vamos sinalizar no nosso sistema de alguma forma que este cliente talvez seja um problema. Ok. Vamos colocar para alguém, algum superior, acompanhar? De repente, se ele ligar de novo, quem sabe a gente já não passa para uma pessoa que esteja hierarquicamente acima de nós, para que ela já atenda, para que a gente evite que ele fique irritado. Esse tipo de coisa, não, assim, ninguém, vai por mim, ninguém do dia para a noite liga e fala que vai processar. A pessoa já teve vários contatos com a empresa. Foi escalando. Onde estão esses contatos? Exato. Quem teve esse feedback? Por que essa pessoa que atendeu não subiu com essa informação antes da pessoa ameaçar processar? Então, essa é uma questão que a gente consegue diminuir e a maioria das vezes zerar, porque a gente faz um treinamento. Qual é o grande problema, Pedro? As pessoas que trabalham no suporte, elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem valorizadas. Às vezes elas estão lá atendendo um cliente, elas veem que existe um problema, só que elas não têm para quem falar. Ninguém vai ouvir. Ah, dane-se que ele quer o dinheiro de volta. Não vai dar o dinheiro de volta, já passou 7 dias, já ganhei o dinheiro dele, eu não vou devolver ele, ponto. A pessoa fala, pô. E sabe uma coisa fácil de resolver? Somente quando a gente fala de infoprodutores, tem uns especialistas, que a gente costuma fazer muito. Cara, tá tendo um problema. O suporte chega e vamos supor, passa para mim, Braulio, estamos com esse cliente, assim, assado, tá acontecendo isso, situação. O que eu faço como especialista? Cara, eu tenho um nome a zelar. Então, o que você tem que fazer? Tipo, como que é o nome dessa pessoa? Qual que é o problema? Tá bom, deixa eu mandar um áudio e você encaminha para ela. Aí você fala assim, ô Pedro, aqui é o Braulio, beleza? Cara, eu vi que tá acontecendo isso de situação aí, meu suporte me comunicou, cara, vamos fazer isso, dá a solução para o cliente. Porque quando o suporte encaminhar esse áudio, vendo que o Braulio escutou o problema dele e está encaminhando a solução, às vezes o cliente ele só quer ser ouvido. E aí ele fala assim, pô, o Braulio falou pra me atender? Não, beleza, o Braulio falou, tá falado. Cara, o Pedro falou? Cara, se o Pedro falou, então estamos certo. Obrigado, viu? Porque às vezes o cliente nem chega a querer brigar com o especialista. Só quer ouvir. Ele quer ser ouvido, né? Eu tenho uma coisa que acontece comigo pessoalmente, né? Quando a pessoa vem ameaçando, né? Eu lembro sempre daquela cena do Poderoso Chefão. Sabe aquela cena do primeiro filme do Poderoso Chefão, que o Don Corleone tá com um cara assim, né? E aí ele vai querendo pedir, aí o Don Corleone vira e fala assim: você vem a mim e me diz, faça a justiça, mas você não me pede com respeito. Vocês lembram dessa cena? Emblemática, né? E pra mim, cara, quando a pessoa vem ameaçando, tipo, ela perdeu tudo que ela tinha de possibilidade, sabe? De possibilidades de ganho, assim, quando ela falta com educação com o time, sabe? Eu tenho uma coisa, assim, muito forte, e isso já foi questão, isso falando de política interna minha, tá? Da nossa empresa aqui. Eu já demiti cliente que xingou minha equipe. Assim, mas na lata. Na lata. Eu liguei pro cara e falei, ó, estou cancelando o seu contrato agora e eu não aceito trabalhar mais com você. A partir de hoje, nós encerramos qualquer tipo de relação comercial. E pá, sabe? E assim, porque o cara foi assim, xingou a galera do nosso time, sabe? Isso é pra nós é um inadmissível, sabe? Porque isso é algo que pra nós é importante, o respeito acima de tudo, sabe? Então, por isso que eu perguntei pra vocês, essa perspectiva da ameaça, faz todo sentido o que vocês estão falando, né? Desse lado o cara, às vezes, do suporte não treinado, ou que, pô, sei lá, relevou, deixa o problema ir estendendo, isso vai escalando. Isso é um nível, né? O outro nível é o cliente vir com essa perspectiva, sabe? Tipo, você tem que fazer isso porque lá. Tipo, como já no primeiro contato. Isso já aconteceu, sabe? Então, mas é que tá. Não, senhor, eu não... Aí lembra da flexibilidade, é a anuidade do cartão de crédito. Senhor, não, a gente não tem que fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, como o senhor está insatisfeito, estou te devolvendo dinheiro. Ponto. A questão é, lembra também do pipoqueiro da Disney. Eu não vou me estressar com você porque você não tá brigando comigo, você tá brigando com o pipoqueiro. O pipoqueiro é a pessoa mais zen do planeta, o pipoqueiro não se estressa. Não, eu vou devolver o seu dinheiro, fica tranquilo. Só que assim, no geral, a maioria das reclamações são por reembolso. Então, quando você dá essa flexibilidade, a pessoa já tem o dinheiro dela de volta. O que mais que ela quer?
E eu acho que uma coisa que vale a pena... Tem gente que fica irada, sabia? Já pegou Eu essa? sei. Eu já demiti cliente Eu não meu. quero dinheiro de volta! Quer azucrinar a vida do ser humano. Não, mas isso vale não só quando o cliente ele falta com respeito com o time, mas também com outros clientes. Por exemplo, tem uma comunidade, já teve caso da pessoa querer bater boca dentro da comunidade. A gente pegou essa pessoa... Demitiu, né? A comunidade já fez isso também. Preconceito, todo tipo de... Tipo assim, preconceito religioso, preconceito em termos de opção sexual, preconceitos em todos os níveis, né? Qualquer tipo de forma de, cara, expressão de racismo. Cara, é assim, é cabeça cortada. Mas aí tem tem uma questão. Não adianta você fazer isso se você não tem um contrato com o seu aluno. E 99,999... no nosso caso tá nos termos de uso, né? Isso. Exato. Né? As pessoas não têm um contrato com o aluno. Geralmente, entra na comunidade, tem umas regrinhas ali que você coloca. Isso não é um contrato com o aluno. Porque, presta atenção. Sou advogado agora. Não tem o que fazer. Eu pago a AB pra alguma coisa, gente. Você tá vendendo uma coisa. Você está realizando um contrato comercial de compra e venda. O que está estipulado nesse contrato? Eu não tenho, beleza. Então, é terra de ninguém. Não necessariamente você pode fazer o que você quiser. Sim. Eu já tive casos, quando eu prestava suporte, que eu demiti um aluno, o aluno falou, onde está escrito que você pode fazer isso? Bom, na cláusula no contrato que você assinou. E aí você mostra. E aí o aluno fala, não é mesmo, mas você tem isso. Então essa é uma coisa importante. É colocar a casinha, olha, quando a gente fala do sucesso do cliente, é literalmente você se resguardar de tudo. Também, né? Nesse outro lado, porque na verdade ninguém quer que isso aconteça, né? Mas quando acontece é importante você estar guardado, né? Você não quer usar, mas você precisa ter. Muito bom. Show de bola, gente. Gente, muito legal esse papo. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu quero deixar as considerações finais de vocês aí, se a galera quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, como que acompanha vocês nas redes sociais. E deixem também as considerações aí pra galera que tá acompanhando o podcast. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Na situação que vivemos hoje, se você fizer um arroz com feijão bem feito, você vai estar fazendo mais do que a maioria esmagadora das pessoas. Você pode até pensar que nenhum concorrente seu faz um arroz com feijão bem feito. Então você vai se colocar na frente da maioria das pessoas. Porque um arroz com feijão bem feito não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa... Vamos dar um batom da MAC para as pessoas. Não, simplesmente chamar o aluno pelo nome já é muito mais do que a maioria das pessoas faz. Então, começa devagarzinho, fazendo pequenas coisas. Isso eu acho que já vai fazer uma mudança gritante. Legal. Muito bem, concordo com tudo que ela falou. Eu não deixo meu marido falar, tá? Mas quando eu deixo ele falar, ele faz isso. Então... Ela tá certa. Tá garantindo. Você tá garantindo a tarde aí, à noite, né, meu filho? Eita! Hoje a nossa empresa, a gente faz consultoria através do Tupato, que é a nossa empresa de consultoria. Então eles têm um perfil, a nossa empresa, que é @SomosTupato, com 2 P's, TUPPATO. E também tem os nossos próprios perfis. O meu é @JufraCaroli. E o meu é @BraulioSinek. Show de bola. E a gente tá lá ativamente nas redes sociais. Se caso precisar de ajuda, qualquer dúvida que tiver, a gente está aí à disposição para ajudar as pessoas. Maravilha, muito bom, excelente. Obrigado pelo tempo de vocês, é um prazer poder sempre trocar com vocês, né? Vocês são uma referência aí nessa área de encantamento de clientes. Muito obrigado aí por toda essa informação, todo esse conhecimento, tá bom? E seguimos juntos. Obrigada pelo convite, de verdade, foi uma honra estar aqui. Valeu, Pedro. Show de bola. Bom, e você que está acompanhando a gente aí, tudo que você precisa fazer agora é enviar esse podcast para 5 amigos, cara. Você pode fazer assim, ó, você envia para 5 amigos, se você gostou. Se você não gostou, você envia para 5 inimigos. Faz isso. Mas envia, divulga essa palavra aqui do encantamento dos clientes para a gente poder avançar e levar isso mais longe, levar essa mensagem mais longe, fazer chegar em mais pessoas. Beleza? Vambora, vamos pra cima e até o próximo episódio. Valeu!